pessoal, bem-vindos a mais um episódio de Mil Crimes. Eu sou a Bruna e comigo está a Fabi. Oi, Fabi. Olá, Mil Crimers. Desculpa minha voz, gente, porque eu passei fim de semana doente. Usando droga, passou o fim de semana Nossa, na quem me esbórnia. dera. Ai, foi só uma amidalite que me atacou. E aí eu tive que ficar de molho. E aí tô nessa. Então hoje vai ser meio fanho o negócio. Tem algum recado? Tenho, gente. Apoiem meu quadrinho no Catarse. catarse.me/monstrum. E, na verdade, esse apoio, né, ele é só para cobrir os custos de envio e impressão da HQ, porque os artistas já foram pagos, né? E aí, se vocês quiserem, tem edição física, edição digital, né? Que não é física. Edição espiritual, edição fiscal, edição judicial, tem várias edições lá. E é baratinho, gente, é tipo... não sei quanto é, mas é baratinho, prometo. E aí? Bom, é uma história de terror. É uma história de terror. Ah, tá bom, aí ó. Tem a ver com o podcast. Quero dar parabéns pra Bruna, então, que fez aniversário dia 7, minha xará, que cuida do grupo. Quem participa do grupo conhece a Bruna, que ela tá sempre postando lá. Aí a Ana, toda vez ela quer que fale parabéns pra ela dá parabéns pra ela também, obrigada. Parabéns por ter nascido, parabéns Mano, também. por ter acordado hoje. E pra mim também, que hoje é meu aniversário. Então, gente, parabéns, sério. Obrigada Bruna. pra tudo. A Jéssica fez um vídeo maravilhoso. Gente, eu vivo por esse vídeo. É muito Meu bom. Deus do céu. Tá lá no nosso Twitter. Cara, eu não conseguia parar de rir desse vídeo pancando. Cara, muito bom, sério. Então vocês vão lá conferir, ver minha fuça lá, que muita gente não me conhece. Exato. Parabéns pra você, ouvinte, que faz aniversário qualquer dia do ano. Já fica aí o parabéns. Exato. Então, peraí que eu tenho recado, eu tinha esquecido. Deixa eu abrir o Instagram aqui. Enquanto a Bruna faz isso, eu vou perguntar aqui pra vocês. Vocês estão assistindo Bly Manor? Da mansão Bly lá? Só não pode dar spoiler. Gente, eu estou no episódio... Deixa eu ver aqui. Episódio 9. E o bicho está pegando, gente. Puta que seriado massa. Cara, eu tô no episódio 5 ou 6. Ó, tá, posso falar então? Pode. A gente... Do episódio passado, a gente recebeu várias mensagens, né, de pessoas que moram lá na cidade que aconteceu o crime da família Pesseguini, pessoas que estudaram na mesma escola que o Marcelinho. E a gente recebeu uma mensagem, uma ouvinte não quer se identificar, claro, porque ela tem muito medo, mas ela fala o seguinte: ela tem certa proximidade com o caso e ela sabe que policiais que chegaram na cena antes dos demais foram coagidos na corregedoria para não falarem sobre o que eles viram, e sempre que citam esse caso, para eles o mal-estar é perceptível. Então, tipo, a gente recebeu tem coelho. Várias mensagens desse tipo de gente lá. Quem mora lá sabe, né? Que E, tipo, cara, logo quando... Ela também falou o seguinte: logo quando o crime aconteceu e estava sendo coberto pela mídia, que era o Cidade Alerta, com o Marcelo Rezende ainda na época, foi narrado ao vivo que aparentemente tinham cápsulas de calibre grande pela casa toda, que fez tudo ficar muito estranho, porque depois disseram que não tinha nada além das cápsulas que mataram eles. Então a cena do crime também foi alterada. Fora que esses policiais que chegaram primeiro, quando caiu sobre a ocorrência, né, foi dada uma ordem para nenhuma viatura ir até a casa, mas eles estavam perto fazendo patrulha e eles foram, por isso que eles foram os primeiros a chegar lá. E eles encontraram uma cena completamente diferente, mas de lá eles já foram levados para a corregedoria e não falam sobre o que eles viram. O comentário sobre a cena ser diferente foi a única coisa que um deles deixou escapar.
Então, as viaturas só foram permitidas a se aproximarem da casa quase 1 hora depois do chamado. E tem outro detalhe que também quem conhecia a família sabe também, que fazia pouco tempo que o Marcelinho conseguia andar sem algum tipo de apoio, porque ele tinha aquela doença que a gente comentou, né, no episódio passado, a condição física dele era debilitada. E a família já tinha sido ameaçada antes. Então, essa pessoa que mandou mensagem para nós tem, assim como várias outras pessoas lá da cidade, tem a sensação de que a qualquer momento algo assim vai acontecer de novo, né? Com qualquer pessoa que se aproxime demais do que realmente aconteceu. Então, fiquem aí, gente, com mais essas informações. Isso aí, Ivan Mizanzuki. Ou a gente precisa do Ivan no caso pra ir lá. Coitado, não, cara. Nossa, eu tenho muito medo desse. Esse caso dá medo, assim. Dá medo, né? Eu prefiro que o Ivan não se meta, não. Coitado. Quero saber o final do Projeto Humanos, né? Bom, é isso, gente. Se você tiver qualquer comentário, pode mandar pra gente, tá? Quem não quer ser identificado, a gente não identifica, a gente respeita muito isso. Mas muito obrigada a todo mundo que deu esse feedback pra gente. E é isso, então. Bora lá pro caso de hoje. Os irmãos Ibrahim e Henrique de Oliveira, eles nasceram em uma família extremamente pobre na zona rural de Nova Friburgo, que fica na região serrana do Rio de Janeiro. A Márcia era a caçula e antes veio o Jailton, com o Henrique sendo o mais velho, e o Ibrahim. O seu pai, Brás de Oliveira, era um homem do campo e lidava com trabalhos braçais, e a sua mãe, Maria Luísa, era uma mulher submissa às violências do marido, que era alcoólatra e agredia ela em todas as discussões. Ele passava o dia fora de casa, pouco conhecia seus filhos, que não tinham nenhuma relação afetuosa nem com sua mãe, e durante o dia ele bebia nos bares da região. Então, por conta do local e da família problemática, os irmãos não aprenderam a ler e escrever, o que fazia com que, por eles serem pobres e pretos, as oportunidades de futuro fossem quase zero. Então, eles nunca saíram da área rural, não indo nem ao centro de Nova Friburgo. Então, eles eram extremamente isolados também, né? Sim. Além de presenciarem essas violências contra sua mãe, eles também eram agredidos pelo pai. Era comum que, quando seu pai se sentia irritado, ele ordenava a Ibrahim e Henrique, ainda crianças, que passassem as noites dentro da mata. Isso fez com que eles tivessem uma personalidade mais fechada, não se socializando com as pessoas da região, sendo visto como brutos, selvagens e apáticos. De acordo com os moradores da região, o Ibrahim foi o primeiro a demonstrar atitudes violentas, fazendo sexo com animais após matá-los. Nossa, esse caso é pesadíssimo, eu tô ligada. Eliana Macedo Xavier foi a primeira mulher a ser vítima de Ibrahim e Henrique. Ela tinha 21 anos e quando seu corpo foi encontrado no meio da mata, era no dia 15 de fevereiro de 1991. Junto com seus documentos, uma carteira, um crucifixo e a sua calcinha rasgada. Eliana estava desaparecida fazia 1 semana, quando foi encontrada em estado avançado de decomposição e seu corpo já havia sido atacado por animais da região. Então fica mais difícil, né, de você fazer... Determinar a causa da morte, tudo que aconteceu, né? Mas eles comprovaram que a sua causa da morte foi via estrangulamento por um arame, chegando a ser vítima de necrofilia, ou seja, ela foi estuprada após a sua morte. Os irmãos foram apontados como suspeitos do crime, mas não chegaram a ser presos por falta de provas, né? Mesmo porque passou muito tempo, né? Naquela época não tinha DNA, né? Não tinha testemunha, né? Dizendo que viram eles e tal. Sim, e tipo assim, a galera acha que, assim, exame de DNA agora, que qualquer um faz, e não é bem assim, né? Aquela época até existia, mas era muito caro. Exato. E era só em casos, que, assim, que chamavam muita atenção e tinha mais recurso, né, da polícia pra investigar.
Então, em julho do mesmo ano, foi achado o corpo de uma garota de 11 anos, chamada Norma Cláudia de Araújo, com as mesmas características de morte da Eliana. E assim, coincidentemente, as duas vítimas eram negras e moravam na mesma região. A criança também foi encontrada com um arame similar no pescoço e sinais de violência sexual após sua morte. A Norma era uma estudante da região e seus pais inicialmente acharam que o culpado seria o Antônio Carlos Laranjeira, que era um lavrador local, que se dizia namorado da criança. Que ótimo, né? Que beleza. Que bom, né? Depois da polícia fazer ligação com os dois crimes, eles voltaram a atenção então para os irmãos Oliveira. Quando interrogado pelo assassinato da Norma, o Ibrahim, que tinha 16 anos na época, confessou, falando que sua motivação foi porque a menina teria dito que não gostava de preto, mesmo ela sendo negra. Ele negou a participação do seu irmão Henrique e também o possível envolvimento com a morte da Eliana, crime do qual a polícia não tinha prova contra os dois. Então, Ibrahim, por conta de sua idade, ele ficou preso no Instituto Padre Rafael, na Ilha do Governador, até os 18 anos, e após a sua saída, a sua assistente social relatou que ele estava pior e que mesmo em um instituto para menores, ele ficou mais apático, com um olhar mais frio e aprendeu a cometer outros tipos de violência com outros adolescentes presos. Então, tá aí, né? Nosso sistema carcerário é isso aí. Que não serve para reformar ninguém, né? Não, exato. A pessoa entra e sai pior do que entrou. Maria Luísa, a mãe dos irmãos, chegou a relatar que ela foi estuprada por seu próprio filho, Ibrahim, antes de sua prisão. Márcia também relatou ser vítima de violência vinda dos dois irmãos e que chegou a engravidar de Henrique, mas abortou pois não queria ter um filho de seu irmão. Nossa, que pesado, né? Como chama isso mesmo? Quando Incesto. é incesto, né? Eu acho que isso pra mim é muito bizarro, assim, tipo, é a coisa mais bizarra. Bom, a Márcia disse que o Henrique, né, chegou a cavar uma cova para ela. Na época, elas se mantiveram em silêncio e, por conta do constrangimento, nunca chegaram a relatar para a polícia isso, somente quando foram interrogadas. Ibrahim voltou para casa, o que fez as mulheres de sua família ficarem com muito medo, por conta das violências que sofreram anteriormente. Henrique era descrito antes como um garoto doce, mas sob grande influência do seu irmão, que era mais velho, né? E ele acabava se espelhando nele. Após a volta de Ibrahim, o seu comportamento mudou. E então, as mortes na região voltaram. Antes de 5 meses após a soltura do seu irmão mais velho, ele já tinha mudado totalmente. Os moradores, com medo de Ibrahim, ao verem ele andando pela cidade, chegaram a capturar ele e levar para a delegacia. E o delegado avisou que não adiantava fazer isso, porque além de ele ainda se encaixar no estatuto de menores, né, ele já havia cumprido a pena dele. Então, Tipo, isso aí. né? Nos olhos da justiça, ele já cumpriu o que ele devia. Então, tipo, tá Mas andando eu na acho cidade, foda, né? mas eu acho que, tipo assim, a galera ter levado ele pra delegacia e não linchado, sabe? Eu já acho menos ruim, assim, sabe? Isso eu já acho bizarro, né? Tipo, Sim. já é escroto, mas pelo menos não foi linchado, né? E acho que pelo fato dele ser menor também, né? Mas é muito doido isso, porque quem tava com ele lá, né, o pessoal que era da instituição, que ele ficou, eles viram ele ficando pior, eles viram como ele tava, e, tipo, ele não tem acompanhamento psicológico nenhum, né? É Sim. tipo, tá, cumpriu tua pena, beleza, tchau, sabe? Se vira aí, porra. Tu quer que aconteça o quê, né? Com a pessoa. Tipo, é óbvio que vai dar merda, né? Bom, no ano de 95, vítimas com o mesmo perfil e com sinais parecidos ao das duas jovens anteriores, né, foram encontradas. Elas eram todas negras, o que levou inicialmente a polícia e a imprensa a acharem que a motivação do crime poderia ser racial, mas por conta das similaridades começaram a desconfiar dos irmãos. O modus operandi era sempre o mesmo, evitavam machucar as mulheres do pescoço para baixo, porque tinham a intenção de necrofilia. Usavam arames e foices, as atacando na mata no meio da tarde. Muitas vezes levavam como troféu as calcinhas das vítimas. Na tarde de 27 de fevereiro de 95, durante o carnaval, João Carlos Maria da Rocha e a sua esposa Elisete Ferreira Lima resolveram fazer um passeio.
Então, aproveitando o feriado, eles foram para uma cachoeira na região de Nova Friburgo, que sabiam ser uma área isolada, que era perfeita para eles relaxarem. Então, a Elisete estava dormindo do lado da cachoeira, enquanto seu marido nadava. Bom, em um momento, o João percebeu que um homem estava em cima de sua mulher que dormia. Quando ela acordou, levou uma pedrada em sua cabeça. Depois disso, o homem foi para cima de João, que estava indo defender a sua mulher, né? A esposa viu seu marido ser morto através de pedradas nas mãos dos irmãos Oliveira e depois viu o corpo do João ser estuprado pelos dois depois de sua morte. Eles então arrastaram Elisete pelo matagal e, diferentemente das outras mulheres, né, que eles praticaram necrofilia, um deles a violentou enquanto ela estava viva. Violentou sexualmente, tá, gente? Enquanto o outro parecia se divertir com a cena, segurando aparentemente uma Bíblia. Que louco, né? Que Muito doido. surtado, cara. No momento em que os dois se distraíram, ela conseguiu fugir, ainda nua e com cortes de canivete pelo corpo. Para escapar, ela se jogou de um barranco e acabou sendo encontrada por pessoas que caminhavam na região e acabaram levando ela para um hospital próximo. Lá, a vítima relatou para a polícia que eram dois homens e que eles eram jovens, negros e parecidos entre si, fazendo com que se confirmasse a suspeita de que eram irmãos, né? É muito doido isso, porque quem assistiu a segunda temporada do Mindhunter, né, vai lembrar, mas eles falam como o perfil da vítima, geralmente, assim, grande maioria dos casos, é o mesmo perfil do assassino, né? Em casos de serial killer. Então, serial killers brancos vão atacar vítimas brancas, serial killers negros vão atacar vítimas negras. Sim. E esse é um dos motivos porque se sabem mais que os casos de serial killers brancos são mais conhecidos, né? Porque as vítimas são brancas e aí chamam mais atenção, né? Da mídia, do povo e tal, da sociedade. Então, tipo, é mais uma curiosidade mesmo pra quem não sabe. Então, tem uma thread muito legal que a Jéssica fez no Twitter também. Tem bastante informação sobre isso, que a Jéssica falou lá sobre isso também. Tem, acho que uma thread da Suzane Jardim também, que ela falou sobre isso, que eu achei muito legal. Foi na época que saiu a temporada. A gente vai deixar o link no post desse caso aqui no site, para vocês darem uma olhada, que é bem legal mesmo. Então, na época, as pessoas da região tinham muito temor dos dois, e segundo o jornal local, estima-se que 70% das famílias que moravam na zona rural abandonaram suas casas com medo de se tornarem vítimas. Cara, 70%, velho. É muita Tipo, gente, né? rural na cidade, porque todo mundo tinha medo. Então, todos já sabiam quem estava matando mulheres, as arrancando de casa, matando e estuprando em seguida. Mas ninguém conseguia capturar os dois, né? Eles escaparam de vez para dentro da mata, se alimentando das frutas do mato e vivendo dentro de cavernas. Então, o resto da família Oliveira saiu da região por temer linchamento após a população revoltada incendiar sua casa. Então, você imagina as mulheres que eram vítimas deles também, Sim, ainda ter que aguentar as pessoas achando que é culpa delas, né? Tipo, sim. nossa, Tenso, né? demais. Bom, a Vera Lúcia Damasceno, que era a tia do Ibrahim do Henrique, os moradores suspeitavam que ela ainda dava comida para eles, e aí foi vista com desconfiança por todos, por possivelmente acobertar seus sobrinhos. No dia 1º de abril de 95, ela foi atacada pelos irmãos que a mataram a facadas e a estupraram. Depois que ela sumiu da cidade, as pessoas resolveram fazer buscas, e aí ela foi encontrada na mata, a cerca de 200 metros da sua casa, com um tronco enfiado dentro da sua vagina. Então, Nossa. cara, eles eram extremamente violentos, né? Nossa. Muito, né? Caóticos, né? Como é que chama quando a pessoa, tipo. Porque parece que eles eram muito. Tipo, eles compartilham essa psicopatia, né? É. Tipo assim, É que, na sabe? verdade, um Eu deles falo, é o que manda, né? O outro sim, só faz porque ele tá junto. sim. Não, A mas Jéssica mesmo assim, tipo, né? é, Uma coisa é ele eu é mandar dominante. você Exato. provar pimenta, sabe? Outra coisa é tipo, não,
passa faca em 40 pessoas, tá ligado? Mas é que, tipo, uma pessoa sem esse dominante, essa pessoa que é mais submissa, dificilmente faria um negócio desse sozinha, sabe? Ah, justo. Faz Tipo, sentido. tem o caso do que a gente fez do Columbine, também um dos meninos era assim, né? Sim, Sem o sim. outro, ele nunca teria feito aquilo, mas como tem uma pessoa que empurra, né, que dá aquele vamos, não, a gente vai fazer, que manda e tal, e aí ele acaba topando, né? Sim, tipo, a outra pessoa provavelmente não ia. Sozinha ela não ia fazer isso, exato. Entendi. Que doido, né? É. E tem também, tipo, meio que sei lá, uma coisa coletiva ali, né? Tipo, uma psicopatia coletiva nos dois, né? Porque, querendo ou não, mesmo que tenha o dominante e o submisso, é muito violento, né? Você convencer. É muito doido isso. Bom, a população estava revoltada, né? Que nem a gente já percebeu aqui, e chegaram a encontrar uma das cavernas que os irmãos se abrigaram. Só que eles não estavam lá. E aí eles queimaram todos os pertences que eles encontraram lá e ficou por isso mesmo. A polícia, não dando nenhum sinal de que estava próxima à captura dos suspeitos, fazia com que a sede de vingança, a raiva e temor dos moradores aumentasse. Afinal de contas, né, eu entendo esse sentimento, sabe? As Mas pessoas, é o medo, né, cara? exato, é medo. Cara, medo é o maior combustível, né, meu? A pessoa vai fazer Sim. qualquer coisa por medo. E assim, as pessoas não conseguiam entender como essa situação de extrema brutalidade não tinha solução, fazendo com que acusassem os policiais de não estarem dando atenção devida ao caso por ser uma área muito pobre e rural, né? E assim, de fato, gente, eu acho que tem uma coisa aí. Você acha que se fosse, tipo, um ator da Globo, ou se fosse aqui em São Paulo, no Higienópolis, se eles não iam dar mais atenção, entendeu? É E aquela aí, coisa. é, e aí as pessoas começaram a andar armadas, com armas de fogo mesmo, e facas, canivetes, não deixavam as mulheres andarem sozinhas, né, sempre na companhia de um homem. Na cidade, as aulas foram dispensadas e, de maneira recorrente, os moradores se reuniam no bar local para discutirem sobre o caso. Nossa, tipo, imagina cancelar a aula porque, tipo, cancela a escola porque tem 2 serial killers. Uhum. E, bom, os moradores costumavam se reunir no bar local para discutir sobre o caso. Os irmãos eram sempre vistos entrando em casas para conseguir mantimentos e fugiam sem deixar rastros, né? Era assim que eles se alimentavam, né? E faziam, sei lá, de onde eles tiravam comida, eles saqueavam as casas. Uma moradora local disse que um dia, andando com uma outra mulher e o seu filho, o Ibrahim apareceu e começou a cercar o grupo. Ao tentar encurralar a mulher, ela, que estava com um pedaço de pau na mão, tentou se defender. O grupo conseguiu sair correndo em busca de ajuda. Nossa, que terror, né, cara? Mano, que medo, né, velho? Uhum. Bom, o José Lapa chegou em casa no dia 17 de maio e achou a sua esposa, Odete de Carvalho, morta. Ela era uma moradora local de 56 anos que continuava a trabalhar normalmente em suas terras quando ela foi atacada através de golpes de foice e depois abusada sexualmente. Ela já tinha sido avisada pelos vizinhos sobre andar sozinha, né? Tava todo mundo com medo, mas ela se sentia segura porque andava com uma peixeira. Então, o José, revoltado com a situação, foi no meio da mata tentar achar os irmãos, mas não conseguiu alcançar eles, já que eles não deixavam vestígios, né? Esse jeito de escapar sem deixar vestígios fazia com que a população achasse que eles tinham um vínculo com o sobrenatural. Então, dizendo que o livro que eles carregavam deveria ser o de São Cipriano, que é um livro ocultista. Então Nossa, já começa. na minha adolescência, esse livro aí, velho, era. Esse eu nunca ouvi falar, cara. Que livro é esse? Tem um que a capa é preta e tem outro que a capa é prateada, mas aí a lenda é que tem um que é feito de pele humana, assim, tipo, Claro. doido, né? Eu vou mandar aqui no grupo pra vocês verem. Esse eu na minha adolescência trevosa, não cheguei a conhecer. É de um bruxo, tá ligado? Bom. Alguns dias depois foi a vez da Iria Moraes Ornella ser atacada. Ela tinha 67 anos e foi morta através de enforcamento, onde utilizaram a própria saia e depois a estupraram. Então, dessa vez, além de levarem todas as calcinhas dela como prêmio, eles levaram queijos que ela fazia para se sustentar.
O Rio de Janeiro, na época, passava por uma onda de violência, né? Passava, né? Na época, tá ligado? O que Quem di- ocasionava, né? Alguns dizem que ainda passam, né? É, dizem que não, na verdade a corrupção acabou semana passada. É Não sei se verdade, vocês acabou a viram, corrupção, verdade. mas acabou semana passada. Bom, o Rio de Janeiro, né, nessa época passava por uma onda de violência, o que ocasionava desfalques na polícia, fazendo com que as buscas dos irmãos Oliveira tivessem poucas pessoas, né? E óbvio que tem outros motivos também, né, gente? É. Bom, os policiais que faziam esse trabalho, eles não tinham estrutura para monitorar uma região enorme de Mata Atlântica, e quando eles voltavam de suas buscas, eles estavam cobertos de carrapatos, porque eles não tinham roupas para isso, né, para fazer esse tipo de trabalho. Cara, imagina, mandavam só os mais fudidos lá, né? Tipo, Sim, eles cara. sabiam que era, tipo, meia dúzia de cara, sem equipamento pra entrar no meio do mato, e, tipo, no meio do nada, lá no interior, e, tipo, só mandavam pra dizer que estavam fazendo alguma coisa, né? Porque, imagina. E tipo assim, na boa, o cara que ganha, esses caras aí devia ganhar, sei lá, um salário mínimo. É, um salário E mínimo. aí, você acha que o cara vai entrar na mata e vai ficar procurando dois serial killers, É, tá ligado? Tipo, mano, não vou arriscar minha vida por causa disso, sabe? Por causa de um meio que sem salário mínimo. equipamento, sem nada, né, meu? É, não tinha nada, nenhuma estrutura. Bom, por conta da dimensão de violência, né, que o caso crescia, o prefeito de Sumidouro fez um apelo ao secretário de Segurança Pública do estado. Em junho de 1995, o BOP foi ajudar a polícia local. O BOP é do filme, tá, gente? Daquele filme lá É. do Wagner Moura. Bom, e aí ele acabou trazendo uma certa sensação de tranquilidade, né, para a região e uma perspectiva de que o caso seria solucionado para os moradores, né? E essa sensação foi deixada de lado quando a população local foi orientada a se desarmar para não acontecer algo pior. E também as casas de quem fugiu da cidade foram interditadas. As interdições eram para evitar que as moradias servissem de abrigo para os irmãos, né? Então eles destruíram as casas, o que desagradou muitos moradores da região. Desagradou, tá ligado? Tipo, Né, coitada das pessoas, tipo, meu, que merda, né, meu? mano, vamos destruir aqui as casas das pessoas. Ai, gente, olha, parece um episódio do Chaves, tá Né? ligado? Que, tipo, Mister Bean, assim, Vamos sabe? Que destruir, vamos é destruir uma a casa das cagada, pessoas. é uma cagada atrás da outra. É foda. Ah, então, eles barricavam, né, a casa, não destruía, tipo, É, botavam tijolo na porta. Mas enfim, a pessoa tinha que sair, né? Já estavam saindo de lá e tal. Mas é foda sim. mesmo. E Só eram depois você tem que obrigadas a sair. arrumar essa casa, sabe? Então, Tipo, gente, tijolo custa caro, não é barato. bom, e casos de racismo começaram a se espalhar, né? Fazendo com que a própria população do entorno, que não conhecia os irmãos, desconfiassem de qualquer homem negro que se aproximasse. E quando a polícia via dois homens negros andando juntos, já o revistava pensando que era o Ibrahim e Henrique. Isso acontece até hoje, né? Eles acham que é É, o Ibrahim e Henrique, eles revistam todo é. homem negro que eles. Toda vez eles vêm. Putz, acho que Acho que é os caras lá, os irmãos necrófilos lá, vamos revistar até eles. quando é mulher, às É. vezes. Ai, foda, né, meu? Tem que rir mesmo, porque é uma desgraça, velho. Bom, enquanto toda essa movimentação acontecia, os irmãos tentaram atacar outra jovem, que os afugentou atirando contra a porta onde eles estavam. O Ibrahim chegou a ser baleado por um grupo de homens em agosto, mas ele fugiu, não deixando nem os rastros de sangue do seu ferimento. Em um domingo, o Isídio Onofre Gomes encontrou seu filho, Adriano Faltos Gomes, de 9 anos, na cozinha com muitos ferimentos em estado grave. O menino estava em casa com sua mãe, a Maria Dorcileia Faltos, de 39 anos, quando a viu sendo atacada pelo Ibrahim e o Henrique, e ao tentar ajudar a mãe, que estava grávida, ele foi golpeado por pauladas, enquanto a mulher foi arrastada para o alto da mata, onde ela foi estuprada enquanto era asfixiada com o próprio sutiã. O seu marido, ao ver o menino ferido, saiu com a criança no colo em busca de ajuda, mas ele acabou falecendo 2 dias depois no hospital. Na segunda-feira, o Adriano, junto com outros homens, achou o corpo da Maria Dorcileia com as suas genitais mutiladas. Após esse caso, que trouxe uma comoção maior ainda devido à brutalidade, né, por ser uma criança e por ser uma mulher grávida, né,
2.000 pessoas fizeram um protesto juntamente com o caixão de Dorcileia que estava indo ser enterrado, né? A imprensa nacional começou a noticiar o caso, que começou a ter grande notoriedade, fazendo com que as pessoas em torno da região também temessem pelos irmãos, né? Enquanto a prefeitura oferecia a recompensa de R$ 5.000, a população dizia que ao capturar os dois, eles seriam linchados, pois a sede de vingança era maior. Devido à pressão da imprensa sobre o caso, o BOPE enviou mais 200 policiais e agora sim com equipamentos de rastreio, né? Então, tipo, teve que morrer uma Cara, porrada de gente, criança, mulher grávida, para aí sim eles mandarem umas pessoas, né, para ajudar. E no dia 16 de dezembro, César de Araújo Pinto, morador da região, viu Ibrahim e avisou a polícia. O assassino, percebendo essa movimentação do lavrador, tentou atacar o homem, mas foi interrompido pelo BOPE, que desferiu 5 tiros contra o Ibrahim. Ele conseguiu fugir pela mata, então foi iniciada uma busca. Nossa, ele tomou 5 tiros e começou a... Correu no meio do mato. Gente... Foda, né, meu? Sim. Bom, o corpo dele foi encontrado 2 horas depois e ele tinha 19 anos e, segundo as notícias da época, estava com o seu corpo inteiro depilado e vestia uma calcinha. É muito novo, né? Nossa, cara. E Nossa. tipo assim, demoraram 2 horas pra achar ele, mesmo ele correndo depois de ter tomado 5 tiros. É. Ah, não, ele não tomou 5 tiros. A polícia deu 5 tiros. Deu 5 tiros, né? Mas acertaram, porque encontraram o corpo dele, né? Ele saiu ferido. Tipo, não sei quantos tiros conseguiram acertar nele, mas ele correu um monte ainda. Os moradores se juntaram, então, e cerca de 300 pessoas queriam impedir a retirada do corpo da cidade. Por quê? Não sei, né, cara? As pessoas estavam com tanto ódio, tanta raiva, que eles queriam, sei lá, eles queriam tacar fogo no corpo. Comer o corpo, sei lá. Olha, a Jéssica disse que eles acertaram 5 tiros mesmo, então ele correu com 5 tiros mesmo. Caramba. A polícia conseguiu levar para o IML, onde foi identificado pela mãe dele. Então ele foi enterrado como indigente e nenhum familiar esteve em seu enterro. Ninguém quis reclamar o corpo, né? Então a polícia foi em busca do Henrique, que acreditavam que podia estar na região. Haviam suspeitas sobre o Ibrahim ter matado seu irmão meses atrás, já que o mais novo acompanhava os assassinatos, mas não agia. No dia 17 de junho de 96, o Henrique se entregou por medo de ser morto pelos moradores. Ele estava escondido próximo a uma fazenda e pediu para a pessoa que cuidava das terras chamar a promotora do caso. Por conta da tensão que ainda permanecia entre a população, a Elizabeth, que era a promotora, buscou ele e levou para o gabinete. Então ela colocou ele no carro e relatou que ele agia com estranheza com a movimentação de carros na cidade quando os via pela janela, pois foram anos vivendo apenas dentro da mata. Nossa, foram anos, né? Tipo, é muito tempo, mano. Na época das investigações, foi estimado que o número de vítimas seria maior do que 22, mas no geral apenas 8 assassinatos foram confirmados. Seus ciclos de assassinatos duraram de fevereiro de 91 a novembro de 95. Henrique foi julgado no dia 1º de setembro de 2000, onde se declarou inocente do caso da morte do João Carlos e também do estupro de Elisete, na Cachoeira, né? Ele permanecia alegando que era apenas um acompanhante do irmão e o laudo psicológico dizia que ele era uma pessoa sã. A promotoria não tinha provas sobre sua participação nos assassinatos. Henrique acabou sendo condenado a 34 anos de prisão. Psiquiatras alegaram que o caso desses vínculos era folie à deux, que é aquele loucura a dois, né? Que é quando familiares ou amigos compartilham sintomas psicóticos. É isso que eu estava querendo dizer aquela hora que eu fiquei me enrolando. Exato. O Ibrahim seria a pessoa com os pensamentos mais violentos e quem mais influenciou as ações dos irmãos. E o Henrique talvez possuía algum tipo de deficiência intelectual. Que deixava ele mais propenso a aceitar, né? Submisso, né? Isso. A mãe deles morreu há alguns anos e o pai, no meio das buscas por conta dos assassinatos, teve um infarto e acabou falecendo.
e não se teve mais notícia do seu irmão mais velho. Provavelmente mudou de nome, mudou de cidade, né? Tipo, cara, deve ser horrível isso, né, meu? Em 2019, então, foi lançado em Londres um filme nacional sobre o caso, que se chama Macabro, e tem a direção do Marcos Prado, e esse filme conta a história do sargento Tel, que desconfia sobre a inocência de um dos dois irmãos por conta do posicionamento fundamentalista e racista da polícia e da sociedade. Então, fica aí, não assisti ainda, tá? Tenho que assistir pra gente comentar. Então, a gente vai ver e depois comenta com vocês, mas ou vocês assistem e comentam com a gente o que vocês acharam. Mas, cara, mais um exemplo claro, né, de racismo institucional, de pessoas pobres morrendo e ninguém tá nem aí. Tipo, cara, Exato. Teve podiam que ter salvado esperar muita gente, sair na né? mídia, sabe? Bom, já começa que, cara, se tivesse dado acompanhamento psicológico pro cara, sabe? Sim, Quando ele sim. tava lá preso e tal. Meu, foda, né, meu? E eu acho que é aquilo, né? A grande mensagem que fica é façam terapia, pessoal. É. E, tipo, óbvio, né, que falar pra pessoa faz terapia, né? Como se todo mundo tivesse acesso, né? Não, Mas, tipo, lutar pelo acesso, né, público à sim, saúde sim. mental. Tipo, Muitos pra. dos casos aqui que a gente cobre, né, a gente consegue perceber que faça terapia, né? Tipo, que as pessoas precisam. A saúde mental, ela não pode mais ser negligenciada, né? E, cara, você pega a história da família deles, né, meu? O pai é Sim, alcoólatra, tipo, numa região super pobre, né, que não tem. Que o Estado não existe nessas regiões. A gente sabe, quem é do interior sabe, né? Que sim. aqui no interior não existe Estado. Tipo, você não. Sabe? Não. Você não tem apoio de lugar nenhum. Você tá por si mesmo. Então, tipo, meu, política pública pra tudo, sabe? Nem é só saúde mental, é pra apoio. O pai alcoólatra, sabe? Pra mãe. Eles não eram nem alfabetizados, né? Tipo, eles não tiveram oportunidade de nada, assim, né? Então, é isso, né, gente? Horrível. Mas eles são a consequência do meio em que eles cresceram, né? Que é a negligência, né? E tudo isso que a Exato. gente. E é isso, pessoal. Obrigada por terem vindo aqui, acompanhado mais um episódio. E queria dizer que na quinta-feira, para quem acompanha ao vivo e para quem não acompanha ao vivo também, mas vai ter gravação. Não, pera. Para quem acompanha, para quem é apoiador, com um Isso. mínimo de R$ 15, a gente vai ter gravação de creepypastas, outro episódio de creepypastas, Exato. que é a nossa comemoração do aniversário da Bruna. Tô zoando, do Não. episódio 100. É o nosso episódio 100, que caiu aí no mini episódio, então vocês vão ter 2 episódios grandes essa semana. Isso. E é isso. Então, quinta-feira, quem tá aqui ouvindo a gente, quinta-feira às 9 horas, vai ter gravação do episódio de Creepypasta. Com E se... participação da Jéssica e da Bruna. Isso, da Shirley. Eu tô Da sempre aqui, né, Shirley. Fabi? É que eu li aqui eu li a Bruna aqui, eu pensei na Bruna. A Jéssica e a Shirley vão participar. Todo mundo pede, né, pra gente fazer mais episódio. Tá aí, vai ser essa quinta-feira a gente vai gravar, então sexta-feira tá no ar. Vai demorar. Inclusive, ouvintes, caso vocês saibam creepypasta de ET, pode me mandar. Bom, mas é isso, gente. Se você quiser nos apoiar, entra lá no site, milcrimes.com.br. Vai ter o botão de apoio que agora vai mostrar todas as opções de apoio que você quiser. Então, tem o PicPay, tem o Padrinho, tem o Catarse. Então, você entra no que você achar melhor. As recompensas são todas as mesmas em todos. E é isso, gente. Se quiser mandar e-mail pra gente, é milcrimes@gmail.com, e quiser seguir a gente, @milcrimes no Instagram e no Twitter. É isso. Pronto. Acabou. Tchau, gente. Obrigada. Até mais. Tchau, pessoal. São Ciprianers. São Ciprianos.